Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Ren Calloway tinha exatamente 7 minutos para destruir a vida de Derek Ashford antes que ele subisse ao palco do Hotel Plaza para receber o prêmio de empreendedor de relações públicas do ano de Manhattan. Empreendedor. A palavra era ridícula. Derek era um ladrão de terno Armani que havia roubado metade de seus clientes quando eles terminaram, junto com sua dignidade e sua máquina de café Nespresso favorita. Dignidade era recuperável. Clientes também, a cafeteira. Essa ainda doía. Ren ajeitou o vestido vermelho que custara o equivalente a uma pequena prestação de carro e marchou pelo salão de baile Gala, com a postura de quem declara guerra, porque era exatamente isso que ela estava fazendo. Ren, a voz de Ivy Chen, sua assistente e a única pessoa que a tolerava em seus dias ruins, explodiu em seu discreto fone de ouvido. Abortar a missão. O primo de Derek acabou de chegar, aquele senador que você insultou no Twitter semana passada. Eu não o insultei. Apenas citei fatos sobre seu histórico de votação com links e tudo mais. Você o chamou de Kendall humano sem o charme. Fatos com contexto. Ren desviou de uma socialite com botox demais e ambições de vida de menos, mantendo os olhos fixos no alvo. Derek estava perto do bar, rindo com aquela risada falsa que ela conhecia tão bem. Aquela que ele usava quando tentava parecer humilde enquanto calculava o patrimônio líquido de todos. 3 minutos. Ela abriu sua carteira Prada, alugada, mas ninguém precisava saber, e checou o conteúdo. Um pendrive com e-mails comprometedores, batom vermelho para retoques dramáticos e spray de pimenta, porque Manhattan era imprevisível. O plano era simples, elegante, perfeito. Ren interceptaria Derek a caminho do palco, entregaria acidentalmente o pendrive ao jornalista da Forbes que cobria o evento e observaria à distância enquanto sua carreira implodia em tempo real. Vingança servida gelada em taças de champanhe de $300. 2 minutos foi quando ela se chocou contra uma parede. Só que paredes não usavam smoking Tom Ford, nem cheiravam a sândalo em apuros caros. Calma aí, raio vermelho, disse a parede, segurando-a pelos ombros com mãos grandes e firmes demais para serem justas. Ren ergueu os olhos, bem para cima, e se deparou com o sorriso mais irritantemente confiante que vira em 28 anos de vida. Hayes Thornton. Fantástico. Herdeiro do império imobiliário, Thornton, colecionador de escândalos sociais e famoso por 3 coisas: prédios absurdamente caros, relacionamentos absurdamente curtos e uma incapacidade crônica de levar qualquer coisa a sério. Ren o reconheceu de vista. Todos em Manhattan conheciam Hayes Thornton. O homem era uma manchete ambulante. Você, disse ela, ajeitando o vestido e tentando passar por ele. Ele não se moveu. Eu, concordou ele, com um sorriso ainda maior. E você está atrasada para algo importante que não tem nada a ver com você. 1 minuto e 30 segundos. Hayes inclinou a cabeça divertido, como se Ren fosse a atração mais interessante da noite, o que era um insulto considerando que havia uma escultura de cisne de gelo de quase 2 metros por perto. Deixe-me adivinhar, disse ele, bloqueando casualmente seu caminho com aquele corpo irritantemente atlético. Você está perseguindo alguém. Seus olhos têm aquele brilho de vingança ou assassinato. Ainda não decidiu. Brilho. Não seja ridícula. Ah, então é vingança. Assassinato teria mais hesitação. Ren cerrou os dentes. 45 segundos. Derek estava se movendo em direção ao palco. Saia da minha frente. É o seguinte, relâmpago. Hayes se inclinou até que seus olhos estivessem na mesma altura e Ren notou com irritação que seus olhos eram de um azul absurdamente claro, do tipo que provavelmente causa acidentes de trânsito. Meu pai está bem ali, e ele tem aquela cara de vou te dar uma lição sobre responsabilidade e casamento de novo.
preciso de uma distração e você parece uma excelente distração. Respostas lisonjeadas ainda eram negativas. 30 segundos. Derek estava quase no palco. A jornalista da Forbes estava do outro lado da sala. O plano estava desmoronando. Foi quando Ren ouviu. Aquela não é a ex do Derek Ashford? Uma voz feminina estridente demais, perto demais. Ouvi dizer que ela teve um colapso quando ele a largou. Apareceu no apartamento dele às 3 da manhã com sorvete e promessas de mudar. Ren congelou. Isso não aconteceu. Bem, aconteceu, mas havia contexto. O sorvete era Ben & Jerry's, que é basicamente uma terapia aprovada pelo FDA. E eram 4 da manhã, não 3, o que fez toda a diferença. Coitadinha, disse outra voz, transbordando falsa simpatia. Ela ainda vem aos eventos dele. É meio constrangedor. O rosto de Ren esquentou, suas mãos se fecharam em punhos. Reis percebeu. Claro, ele percebeu. O homem tinha aquele radar irritante para o caos. Ok, nova proposta, disse ele rapidamente. Faça um escândalo comigo. O quê? Um escândalo dramático? Daquele tipo que faz todo mundo esquecer qualquer história constrangedora sobre sorvete. Como você ouviu falar de talento natural? Então, o que você me diz? Você me ajuda com o meu problema com o meu pai. Eu te salvo da humilhação social. Todo mundo ganha. Ren olhou para Derek subindo os degraus do palco. Olhou para as mulheres que ainda riam dela a 3 metros de distância. Olhou para Hayes Thornton e seu sorriso idiota e confiante. Tomou a pior decisão da sua vida. O que você tinha em mente? O sorriso de Hayes se alargou perigosamente. Confia em mim. Péssimo começo. Antes que Ren pudesse processar a situação, Hayes a puxou pela cintura, a inclinou dramaticamente para trás num movimento digno de um filme de Hollywood e a beijou no meio do salão principal do Hotel Plaza, diante de 300 pessoas, incluindo Derek Ashford, seu pai bilionário, 2 senadores e a maldita jornalista da Forbes. O beijo durou exatamente 47 segundos. Ren contou porque seu cérebro entrou em modo de emergência e começou a catalogar detalhes para processar o trauma mais tarde. Detalhe 1. Hayes Thornton beijava muito bem, o que era injusto. Detalhe 2. O salão inteiro ficou em silêncio. Detalhe 3. Ela ainda estava sendo inclinada para trás como uma heroína barata de romance. Detalhe 4. Isso ia dar ruim. Quando Hayes a endireitou, uma dúzia de flashes de câmeras o cegou simultaneamente. Hayes Thornton. Uma voz masculina cortou o silêncio, profunda, autoritária, claramente acostumada a ser obedecida. O que você pensa que está fazendo? Um homem alto, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno que provavelmente custava mais do que um carro, avançou em direção a eles com a expressão de quem calcula a queda vertiginosa das ações. Marcus Thornton, o pai. Pai, disse Hayes com entusiasmo exagerado, ainda com os braços em volta da cintura de Ren. Que coincidência! Eu ia te contar a novidade. Novidade? Repetiu Marcus com frieza. É. Hayes puxou Ren para mais perto. Ela discretamente pisou no pé dele. Ele não se mexeu. Pai, esta é Ren Calloway, minha noiva. O mundo parou. Ren sentiu cada célula do seu corpo gritando em uníssono. Abortar, abortar, abortar. Você é o quê? Perguntou ela. Noiva, repetiu Hayes, sorrindo, como se não tivesse acabado de detonar uma bomba nuclear social. Surpresa, querida. Eu sei que queríamos manter segredo por mais um tempo, mas não consegui me conter. Você fica tão linda quando está em choque. Hayes, disse Marcus com a voz perigosamente baixa. Agora estou no meu escritório. Não posso, pai, é a nossa noite especial. Aliás, onde está o fotógrafo? Precisamos registrar este momento. Foi então que Derek Ashford apareceu, com o microfone ainda na mão, interrompendo seu discurso. Ren? Ele piscou, confuso. Você está noiva do Hayes Thornton. E então Ren teve uma epifania. Derek parecia devastado.
As mulheres que estavam rindo dela agora cochichavam em choque. A jornalista da Forbes estava praticamente salivando de tanta empolgação com a história. E Reese Thornton, o idiota irresponsável, acidentalmente lhe dera algo melhor do que vingança. Uma nova narrativa. Ren Calloway não era a ex-patética. Ela era a mulher que havia superado Derek Ashford tão completamente que estava noiva de um dos solteiros mais cobiçados de Manhattan. Ainda era uma mentira catastrófica que explodiria espetacularmente, mas por um momento glorioso, valeria a pena. Ren se virou para Reis, o abraçou pelo pescoço e deu o sorriso mais radiante que conseguiu. Surpresa, querido, disse ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu também te amo. Reis piscou, genuinamente surpreso pela primeira vez naquela noite. Então, retribuiu aquele sorriso perigoso e devastador. Vamos nos arrepender disso, murmurou. Completamente, concordou Ren. E então, ela o beijou novamente porque, se fosse para morrer, que fosse com estilo. Flashes explodiram ao redor deles como fogos de artifício. Ao fundo, Ren ouviu Ivy gritando pelo fone de ouvido. Ren Calloway, o que você fez? Ótima pergunta. Ren não fazia ideia, mas era tarde demais para voltar atrás. Ren acordou com 17 chamadas perdidas, 43 mensagens de texto e uma dor de cabeça que parecia que uma banda marcial havia se instalado atrás de seus olhos. Além disso, ela estava noiva de Reese Thornton, que conhecera aproximadamente 4 horas antes. Está tudo bem, disse ela para o teto. Está tudo bem. As pessoas fingem ficar noivas o tempo todo. É praticamente uma tradição de Nova York. Seu telefone vibrou novamente. Ivy Chen, você está viva? Ivy Chen, por favor, confirme que você está viva. Ivy Chen, se você não responder em 30 segundos, vou chamar a polícia. Ivy Chen e sua mãe. Ren se sentou tão rápido que o quarto girou. Ren. Viva. Não chame minha mãe. Ivy Chen, tarde demais. Ela viu a página 6. Ela está em um avião de Seattle. Previsão de chegada. 3 horas. Ren. O quê? Ivy Chen. Você também está nos Trending Topics do Twitter. O noivado de Thornton gerou memes que inundaram o Twitter com o entusiasmo de alguém conferindo o próprio laudo de autópsia. O primeiro tweet tinha 47 mil curtidas e mostrava uma foto de Reis a inclinando dramaticamente para trás com a legenda: quando ele te beija para ganhar uma discussão com o pai e acidentalmente começa um relacionamento inteiro. O segundo tweet foi pior. Uma comparação lado a lado do rosto dela no meio do beijo, chocada, e o rosto de Reis excessivamente satisfeito consigo mesmo, com a legenda: encontre alguém que olhe para você como Reis Thornton olha para o caos. O terceiro a fez jogar o celular do outro lado do quarto. Um gif dela pisando em a foto do pé de Reis dizia: objetivos de casamento. Alguém bateu na porta do apartamento dela. Ren pensou em não atender. Talvez se ela ficasse bem quieta, o universo se esquecesse de sua existência. As batidas se intensificaram. Ren Calloway, eu sei que você está aí, disse uma voz masculina alegre. Trouxe café e um acordo de confidencialidade juridicamente vinculativo. Ela congelou. Era a voz de Reis. Reis Thornton estava do lado de fora do apartamento dela. O apartamento cujo endereço ela definitivamente não havia dado a ele. Como você descobriu onde eu moro? Ela gritou através da porta. Sou rico e tenho contatos. Foram necessárias 3 ligações e um pequeno suborno para o seu porteiro. Você vai me deixar entrar ou devo continuar gritando sobre o nosso noivado falso através da porta? Ren pegou um moletom, checou se não estava com uma aparência terrível. Estava, mas agora era tarde demais, e abriu a porta com um puxão. Reis Thornton estava no corredor usando jeans de grife, uma camisa casual que provavelmente custava mais do que o aluguel dela e óculos de sol, mesmo estando dentro de casa. Ele segurava 2 xícaras de café, xícaras e uma pasta de couro.
Ele parecia irritantemente descansado. Você está com uma cara péssima, disse ele alegremente. Você parece uma filhinho de papai que nunca sofreu as consequências de seus atos. Exatamente. Posso entrar? Ren pensou em bater a porta na cara dele. Em vez disso, deu um passo para o lado porque precisava desesperadamente daquele café e provavelmente de várias respostas. Hayes entrou no apartamento dela e imediatamente começou a catalogá-lo com os olhos, como se estivesse calculando mentalmente o valor dos imóveis. Agradável lugar. Aluguel controlado? Não é da sua conta. Com certeza, aluguel controlado. Ele colocou as xícaras de café no balcão da cozinha. Então precisamos conversar sobre ontem à noite. Você quer dizer quando me beijou sem permissão e disse ao seu pai que estamos noivos? Prefiro pensar nisso como improvisação colaborativa em uma situação de crise. Prefiro pensar nisso como agressão e fraude. Hayes tirou os óculos escuros e Ren se lembrou irritantemente de que os olhos dele eram daquele tipo de azul que deveria ser ilegal, especialmente às 9 horas da manhã, quando ela ainda nem tinha tomado cafeína. Ok, justo, disse ele. Mas, para minha defesa, você retribuiu o beijo 2 vezes. Fiquei em choque na segunda vez que você tomou a iniciativa. Ele não estava errado, o que piorou tudo. Ren pegou uma das xícaras de café e tomou um longo gole. Estava perfeito, sem açúcar, dose extra de café, do jeito que ela sempre pedia. Ela o olhou desconfiada. Como você sabia meu pedido de café? Perguntei à sua assistente. Você tem o número da Ivy. Peguei na sua porta, cara, junto com o número do seu apartamento e sua pizzaria favorita, caso isso seja relevante mais tarde. Que assustador. Que minucioso. Hayes sentou-se no sofá dela como se fosse o dono. Olha, a situação é a seguinte. Meu pai me ligou às 7 da manhã. Ele quer jantar com nós dois hoje à noite. De jeito nenhum. Ele está ameaçando dar a empresa para o meu primo Brent se eu não provar que finalmente estou levando a vida a sério. Ainda não é problema meu. Ele também está ameaçando cortar meu fundo fiduciário. Definitivamente não é problema meu. Hayes se inclinou para a frente com os cotovelos nos joelhos, de repente parecendo menos descuidado. Playboy e alguém que realmente se importa com alguma coisa. Ren, eu preciso disso. A empresa não se resume a prédios e margens de lucro. Meu avô construiu a Thornton Real Estate do zero. Meu pai está transformando-a em uma corporação sem alma que só se importa com o lucro. Se eu herdar, posso realmente fazer algo bom com ela. Moradia acessível, desenvolvimento sustentável, não apenas condomínios de luxo para bilionários. Reno estudou, procurando a mentira, a brecha, a inevitável piada final. Ela não encontrou nada. Você está falando sério? Surpreendentemente, sim. E você precisa de uma noiva porque meu pai acha que sou um desastre irresponsável que nunca vai sossegar. Ele vem tentando me forçar a casamentos arranjados com mulheres adequadas há 2 anos. Ontem à noite, finalmente dei a ele o que ele queria. Prova de que encontrei alguém por conta própria. Você me encontrou literalmente esbarrando em mim. Detalhes. Hayes abriu a pasta de couro e tirou uma pilha de papéis. Olha, pedi ao meu advogado para elaborar um contrato. Você finge ser minha noiva por 3 meses, tempo suficiente para meu pai me incluir no testamento. Depois temos um término amigável e mútuo. Você sai com $200.000. Ren engasgou com o café. $200.000 mais despesas, roupas, joias, tudo o que você precisar para se encaixar no perfil. Tudo seu para guardar depois. A mente de Ren disparou. $200.000. Isso era o suficiente para finalmente abrir sua própria empresa de relações públicas. Parar de trabalhar para os outros. Parar de ser o exemplo negativo de Derek Ashford. Por que eu? Ela perguntou. Você poderia contratar uma atriz profissional, alguém que fosse realmente boa nisso. Hayes sorriu. Porque você pisou no meu pé quando eu a puxei para perto. Você retribuiu o beijo para provocar seu ex, não porque eu sou charmoso.
Quando eu disse que estávamos noivos, você parecia que queria me matar, mas continuou mesmo assim. É exatamente o tipo de caos que eu preciso na minha vida agora. Esse é o pior argumento que eu já ouvi. Além disso, Reis continuou, você é inteligente, ágil e você já me odeia, o que significa que não vai se apaixonar por mim, e isso continua sendo um acordo comercial. Ren ergueu uma sobrancelha, confiante, realista. Sou um péssimo namorado. Pergunte a qualquer um. Não preciso perguntar. Vi seu Instagram. Então você sabe que estou certo. Reis deslizou o contrato pela mesa de centro. Acordo profissional de 3 meses. Você me ajuda a se receber minha herança. Eu te ajudo a reconstruir sua reputação e te dou o capital inicial para o que vier a seguir. Todo mundo ganha. Ren pegou o contrato e leu atentamente. Os termos eram até razoáveis. Cláusulas de rescisão claras, entregas específicas, até mesmo um acordo de confidencialidade. Isso é uma loucura, disse ela, completamente. Vamos ser pegos. Provavelmente não. Os ricos querem acreditar em seus próprios contos de fadas. Dê a eles um bom espetáculo e eles mesmos escreverão a história. Seu pai parece inteligente. Ele é, mas também quer acreditar que eu finalmente estou amadurecendo. Estamos dando a ele o que ele quer ver. Ren olhou para o contrato e viu o número $200.000 digitado com capricho na parte inferior. Para Reis Thornton, que de alguma forma parecia irritantemente confiante e genuinamente esperançoso ao mesmo tempo. Uma condição, disse ela. Diga qual. Quando terminarmos, eu vou terminar com você publicamente. Quero que todos pensem que fui eu quem terminou com Reis Thornton, e não o contrário. Reis riu. Uma risada genuína, não aquela ensaiada que ela ouvira no baile de gala. Fechado. Eu até te dou um bom material. Me faça parecer devastada como deveria. Ah, eu não vou precisar de material. Ren pegou uma caneta. Eu planejo discursos de término desde os 16 anos. Agora estou preocupada. Você deveria estar. Ela assinou o contrato. Reis assinou abaixo dela. Assim, Ren Calloway estava oficialmente noiva de mentira de um dos desastres mais cobiçados de Manhattan. Então, disse Reis, levantar e se espreguiçar assim era apenas mais uma manhã de quinta-feira. Jantar hoje à noite, 19 horas, na casa do meu pai no Upper East Side. O traje é intimidantemente formal. Eu não tenho nada intimidantemente formal. Tem sim. Enviei 3 opções para o seu apartamento esta manhã. Devem chegar por volta do meio-dia. Ren o encarou. Você me mandou vestidos antes mesmo de eu concordar. Sou otimista. Você é presunçoso. Prefiro confiante. Reis foi em direção à porta, mas parou. Ah, mais uma coisa. Provavelmente deveríamos saber algumas informações básicas um sobre o outro. Não posso deixar meu pai perguntar quando nos conhecemos e darmos respostas diferentes. Nos conhecemos ontem à noite na praça, mas estamos namorando secretamente há 2 meses. Nos conhecemos em um leilão beneficente em agosto. Você deu um lance em um encontro comigo de brincadeira. Fiquei encantada. Mantivemos segredo por causa da sua situação com o ex e da pressão do meu pai. Ren piscou. Você inventou isso agora? Estou pensando em histórias de cobertura desde as 3 horas da manhã. Não consegui dormir. Muito animada para cometer a fraude. Você é muito estranha. Você assinou um contrato para ser minha noiva de mentira. Nós dois somos muito estranhos. Reis colocou os óculos de sol de volta. Te vejo hoje à noite, noiva. Ele saiu. Ren ficou parada. Em seu apartamento, segurando um contrato que era ou a melhor decisão ou o pior erro de sua vida. E honestamente não conseguia decidir qual. Seu telefone vibrou. Ivy Chan, Reis Thornton, acabou de sair do seu prédio. Ivy Chan. Ren Calloway. Ivy Chan, o que está acontecendo? Ren olhou para o contrato, para o número $200.000, para a xícara de café que correspondia exatamente ao seu pedido. Ren, não faço ideia, mas estou prestes a descobrir.
3 horas depois, o apartamento de Ren parecia que uma boutique de grife tinha explodido. As 3 opções que Hayes enviou eram, na verdade, 7 vestidos, cada um mais caro do que todo o seu guarda-roupa junto, além de sapatos, joias e uma bolsa com uma lista de espera maior do que a maioria dos prontos socorros. Ivy estava sentada no sofá, segurando um vestido que custava mais do que um carro usado, parecendo ter entrado em uma dimensão paralela. Isso é insano, disse Ivy pela 14ª vez. Sim, você vai jantar na casa do Marcus Thornton? Sim, como noiva de Hayes Thornton, noiva de mentira. Ninguém mais sabe disso. Esse é o ponto. Ivy colocou o vestido cuidadosamente no chão, como se fosse explodir. Ren, o que você está fazendo? Ren olhou para sua melhor amiga, aquela que segurou seu cabelo quando Derek a deixou, que a ajudou a reconstruir sua carteira de clientes. Uma ligação fria de cada vez, que nunca disse "eu te avisei", mesmo que ela definitivamente tivesse avisado. Estou assumindo o controle da minha narrativa, disse Ren. Derek me fez parecer desesperada e patética. Hayes está me dando a chance de parecer que seguia em frente para algo melhor, mas é tudo fingimento. Assim como a preocupação de Derek com meus sentimentos quando ele estava roubando meus clientes. Ren pegou o vestido azul marinho, seu favorito entre as opções. Isso é negócio, Ivy. Eu faço 3 meses de aparições públicas. Saio com dinheiro suficiente para abrir meu próprio escritório e todos pensam que fui eu quem partiu o coração de Hayes Thornton. É perfeito. É fraude. É estratégia. Ivy ficou em silêncio por um momento. E se você realmente gostar dele? Não vai. E se ele realmente gostar de você? Não vai. Você viu o Instagram dele? O cara tem a capacidade de atenção de um peixinho dourado com energético. E se Ivy? Ren pegou as mãos da amiga. Eu não vou me apaixonar pelo Hayes Thornton. Ele não vai se apaixonar por mim. Isso é puramente transacional. Daqui a 3 meses vamos fingir um término. Vou abrir minha própria empresa com você como sócia e vamos rir de tudo isso. Ivy pareceu cética, mas assentiu. Ok. Mas vou dizer, eu te avisei, quando isso inevitavelmente explodir. Anotado. O celular de Ren vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Desconhecido. Não se esqueça que nos conhecemos no leilão beneficente do Hospital Infantil, dia 14 de agosto. Você deu um lance de $5.000 em um encontro comigo. Achei você hilária. Estamos inseparáveis desde então. Sua noiva amorosa. Ren salvou o número como problemas com o noivo falso. Ren, você precisa de um hobby. Hayes, eu já tenho um. Isso se chama gestão do caos. Ren, como está indo? Hayes, terrivelmente. É por isso que eu te contratei. Apesar de si mesma, Ren sorriu. Isso ia ser um desastre, mas talvez, só talvez, fosse o tipo de desastre divertido. O tipo de desastre do qual você sobrevive e transforma em uma ótima história depois, contanto que ninguém se apaixonasse de verdade. A mansão Thornton não era uma casa, era uma declaração. Mais especificamente, uma declaração que dizia: temos mais dinheiro do que toda a sua família junta, e gostaríamos que você se sentisse desconfortável com isso. Ren estava parada nos degraus de mármore, vestindo o vestido azul marinho, que provavelmente custava mais do que seu carro, e reconsiderou seriamente todas as escolhas de vida que a levaram a este momento. Você está fazendo aquela coisa, disse Hayes ao lado dela. Que coisa? Aquela coisa de calcular estratégias de saída e se perguntar se o programa de proteção a testemunhas é uma mudança de carreira viável. Não estou. Ren parou. Ok, sim, é exatamente isso que estou fazendo. Hayes ajeitou a gravata. Provavelmente de grife, definitivamente caro, absolutamente desnecessário para o quão bem o fazia parecer, o que era grosseiro. É o seguinte, disse ele. Entramos. Meu pai faz perguntas indiscretas. Respondemos com nossa história de cobertura. Ele finge acreditar em nós, enquanto secretamente investiga cada detalhe.
Comemos comida superfaturada. Sobrevivemos com facilidade. Nada disso é fácil. É isso aí. Antes que Ren pudesse responder, a porta da frente se abriu. Um mordomo de verdade, porque aparentemente ainda existiam, estava parado na porta, com uma expressão de quem havia sido contratado especificamente para fazer os visitantes se sentirem inadequados. Senhor Thornton, senhorita. Calloway, o Sr. Marcus os aguarda na sala de jantar. Eles o seguiram por um hall de entrada que poderia acomodar confortavelmente o apartamento inteiro de Ren, por um corredor repleto de obras de arte originais dignas de museus e para uma sala de jantar que parecia ter sido projetada para sediar tratados de paz entre nações em guerra. Marcus Thornton estava sentado à cabeceira de uma mesa com capacidade para 20 pessoas. Ele usava terno, mesmo estando em casa. Sua expressão sugeria que ele preferiria estar em qualquer outro lugar. Ao lado dele estava sentada uma mulher que só podia ser a mãe de Reis, elegante, impecavelmente arrumada, usando pérolas que provavelmente tinham seu próprio seguro. E do outro lado da mesa estava alguém que Ren não esperava, uma jovem, talvez com 25 anos, vestida com roupas de grife e um sorriso que não chegava aos olhos. Reis, disse a mulher levantando-se. Você não mencionou que traria uma acompanhante. Vivian, disse Reis, com a voz repentinamente cautelosa. O que você está fazendo aqui? Marcus pousou a taça de vinho. O pai de Vivian e eu temos negócios a tratar. Achei que seria bom que todos se conhecessem. A mensagem implícita era explosiva. Vivian é a mulher com quem eu realmente queria que você se casasse. Ren sentiu Reis ficar tenso ao seu lado. Que ótimo, disse Ren, canalizando toda a sua experiência em relações públicas. Sou Ren Calloway, noiva de Reis. Ela estendeu a mão. Vivian olhou para ela como se pudesse ser contagiosa. Noiva, repetiu Vivian. Que repentino. Quando você sabe, disse Ren com naturalidade. Marcus gesticulou em direção aos assentos. Por favor, sente-se. Temos muito o que conversar. Isso seria pior do que Ren imaginava. O primeiro prato chegou. Algum tipo de sopa que provavelmente tinha um nome francês e custava mais por tigela do que o orçamento de compras de Ren para uma semana. Então, Ren, disse Marcus, num tom que sugeria que aquilo era um interrogatório disfarçado de conversa. Reis mencionou que você trabalha com relações públicas. Isso mesmo, eu tenho minha própria consultoria. Uma descrição generosa de seu atual desemprego, mas tecnicamente não era mentira. Interessante. Que tipo de clientes? Empresas de médio porte que buscam elevar a presença de suas marcas, startups de tecnologia, negócios de estilo de vida, algumas ONGs. Também generoso, mas ainda plausível. E você conheceu Reis em um leilão beneficente. O evento beneficente para o Hospital Infantil em agosto, confirmou Ren, exatamente como haviam ensaiado. Eu dei um lance em um encontro com ele de brincadeira. Ele foi surpreendentemente charmoso. Surpreendentemente, disse Reis. Você estava usando uma gravata borboleta com barquinhos à vela. Aquela gravata era vintage. Aquela gravata era um crime. A expressão de Marcus não mudou, mas Ren viu algo brilhar em seus olhos. Diversão, interesse, suspeita. E vocês estão namorando há 2 meses? Continuou Marcus. Em segredo, acrescentou Reis, por causa da situação profissional da Ren. Situação profissional? Perguntou Vivian, inclinando-se para a frente com falsa preocupação. Aconteceu alguma coisa? Ren sentiu a armadilha se fechando. Se admitisse a situação com Derek, pareceria fraca. Se mentisse, poderiam pegá-la. Recentemente encerrei uma parceria comercial que estava atraindo atenção indesejada, disse Ren com cautela. Reis e eu queríamos manter as coisas em segredo até que tudo se acalmasse. Que consideração, disse Vivian. A maioria das mulheres que namoram o Reis prefere anunciar imediatamente para ganhar capital social, sabe? As garras estavam à mostra. Prefiro conquistar meu próprio capital, respondeu Ren docemente.
A mão de Reis encontrou a dela por baixo da mesa, apertou-a uma vez uma mensagem silenciosa. Você está indo muito bem. Sua mãe, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Diga-me, querido, você é originalmente de Manhattan? Do ramo de gado, disse Ren. Mudei-me para cá para a faculdade. Fiquei pelas oportunidades de carreira na pizzaria. A mãe de Reis sorriu. A primeira expressão genuína que Ren vira em alguém naquela mesa. Uma mulher com prioridades. Gostei disso. Patrícia, por favor. Marcos disse. Estamos tentando ter uma conversa séria. Estamos jantando. Marcos, não conduzindo um depoimento. A temperatura na sala mudou. Aparentemente havia tensão no casamento, e Ren acabou se envolvendo sem querer. O prato principal chegou. Um peixe que provavelmente já foi tema de um documentário sobre sua condição de espécie ameaçada de extinção. Então, Reis, disse Marcos, você refletiu sobre nossa conversa a respeito da reestruturação da empresa? Refleti bastante sobre isso, respondeu Reis. Na verdade, ficar noivo me fez perceber a importância de um legado, construir algo que dure. Marcos ergueu uma sobrancelha. Que coincidência! Às vezes a pessoa certa nos faz enxergar as coisas de forma diferente. Ren sentiu o polegar de Reis roçar sua mão, que ainda estava sob a mesa. Provavelmente era só para inglês ver, mas a sensação era agradável, quente e firme. Concentre-se, Ren. Reis mencionou que você construiu a Thornton Imobiliária do zero, disse Ren a Marcos, tentando mudar de assunto. Isso deve ter exigido uma visão incrível. Exigiu sacrifício, disse Marcos. Algo que sua geração desconhece. Pai, começou Reis. Não, está tudo bem, interrompeu Ren. Ele tem razão. Nossa geração é frequentemente criticada por querer tudo imediatamente, mas acho que estamos apenas mais dispostos a questionar se o sucesso tradicional é realmente gratificante. A mesa ficou em silêncio. Marcos a observou com um novo interesse. Continue. Bem, você construiu um império. Isso é incrível. Mas Reis quer construir algo que importe além das margens de lucro. Moradia acessível, desenvolvimento sustentável, usar recursos para melhorar as comunidades, não apenas gentrificá-las. Ren se inclinou para a frente. Honestamente, isso parece mais difícil do que o que você fez, porque ele tem que trabalhar dentro de um sistema que desencoraja ativamente a ética em favor dos lucros. Reis a encarava. Vivian parecia irritada. Marcos parecia impressionado. Você pensou bastante sobre isso, disse Marcos. Reis fala muito sobre isso. Quando você ama alguém, você ouve o que importa para essa pessoa. A mentira saiu tão naturalmente que Ren quase acreditou nela. Patrícia sorriu para sua taça de vinho. Marcos recostou-se na cadeira, reavaliando a situação, e Reis apertou sua mão novamente, mas desta vez pareceu menos uma estratégia e mais gratidão. A sobremesa era uma espécie de escultura de chocolate tão bonita que dava pena comer, mas eles comeram mesmo assim, porque provavelmente era o que esperavam de gente rica. Ren começou a relaxar. Eles tinham sobrevivido ao interrogatório. A história de cobertura funcionou. Marcos parecia menos hostil. Então Vivian atacou. Sabe o que é engraçado? Disse ela com a voz leve e venenosa. Eu juraria que te vi no baile da Plaza ontem à noite, Ren, antes do anúncio do noivado. O sangue de Ren gelou. Sério? Disse ela cautelosamente. Sim, você estava perto do palco conversando com Derek Ashford. Vocês dois pareciam tão intensos. Vivian sorriu. Velhos amigos. A armadilha era perfeita. Se Ren admitisse conhecer Derek, teria que explicar o relacionamento deles. Se negasse, Vivian a chamaria de mentirosa na frente de todos. A mão de Reis apertou a dela. Derek é meu ex-sócio, disse Ren calmamente. Aquele que mencionei antes. Ele estava recebendo um prêmio ontem à noite. Eu fui apoiá-lo antes de perceber que tipo de pessoa ele realmente era. Apoie-o, insistiu Vivian. Parecia mais que eu ia jogar uma bebida na cara dele, interrompeu Ren.
porque era exatamente isso que eu estava planejando até o Reis me encontrar, me lembrar que algumas pessoas não valem a pena e me beijar. Melhor decisão que já tomei. Ela se virou para Reis e sorriu. Aquele tipo de sorriso que poderia vender gelo para pinguins ou convencer uma sala cheia de céticos de que dois estranhos estavam realmente apaixonados. Reis sorriu de volta. Aquele sorriso genuíno e devastador que provavelmente causava acidentes de trânsito e más escolhas de vida. Por um momento, Ren se esqueceu de que estavam atuando. Essa é uma bela história, disse Marcos secamente. É a verdade, respondeu Reis, sem desviar o olhar de Ren. Eu a vi do outro lado do salão e soube que tinha que fazer algo dramático, ou me arrependeria para sempre. Acontece que, às vezes, os melhores relacionamentos começam com decisões impulsivas. Decisões impulsivas, repetiu Marcos. Como anunciar um noivado que você manteve em segredo por 2 meses sem consultar ninguém? Exatamente assim, concordou Reis alegremente. Patrícia riu. Ren riu, quebrando completamente a tensão. Marcos, deixe-os em paz, disse ela. Você e eu nos casamos depois de nos conhecermos por 6 semanas. Você não tem o direito de dar sermão em ninguém sobre decisões impulsivas. Marcos parecia querer discutir, mas não conseguia. Vivian parecia ter engolido algo azedo. Ren tentou não demonstrar o alívio que sentia. Depois do jantar, Patrícia insistiu em mostrar a casa para Ren, o que era claramente uma desculpa para interrogá-la em particular. Elas acabaram em uma sala de estar que era, de alguma forma, elegante e confortável ao mesmo tempo. O primeiro cômodo da mansão que realmente parecia habitado. Então, disse Patrícia, acomodando-se em uma cadeira que provavelmente custou mais do que um semestre da faculdade. Quanto meu filho está te pagando? O coração de Ren parou. Desculpe por fingir ser a noiva dele. Reis não é sutil, querida. Nunca foi. Patrícia sorriu, sem maldade. Acho que uns 200 mil. Foi mais ou menos o que ele gastou no último carro antes de bater em uma árvore. A mente de Ren fervilhava com possíveis respostas. Negar parecia inútil. Essa mulher era claramente mais inteligente do que o marido lhe dava crédito. 200 mil, Ren confirmou em voz baixa. Mas você deve estar se perguntando por que eu não disse nada ao Marcos. Sim. Patrícia se levantou e caminhou até a janela, olhando para o horizonte cintilante de Manhattan. Meu marido é brilhante nos negócios e péssimo com pessoas, disse ela. Ele está tentando forçar Reis a se casar com Vivian, porque o pai dela é dono de uma empresa que ele quer adquirir. Não porque seja bom para Reis, mas sim para o portfólio. Isso é arcaico, controlador. Sim, Patrícia se virou para Ren. Mas Reis finalmente está revidando, usando as próprias táticas de Marcos contra ele. Honestamente, estou orgulhoso, Ren piscou. Você está nos ajudando. Eu não estou ajudando. Simplesmente não estou interferindo. A expressão de Patrícia suavizou. Mas vou te dar um conselho de graça. Certo. Reis faz piadas porque tem medo de se importar demais com as coisas. O pai dele o ensinou que emoções são fraqueza, que tudo é uma transação. Mas, por baixo de tudo isso, Patrícia sorriu. Ele é a melhor pessoa que eu conheço. Tente não se esquecer disso quando as coisas ficarem complicadas. Não vai ficar complicado. São só negócios. Foi o que eu disse a mim mesma quando conheci Marcos. Patrícia foi em direção à porta. Vamos. Precisamos voltar antes que mandem uma equipe de busca. Ren a seguiu, com a mente a mil. Isso era um negócio, um contrato, uma transação. Não ia ficar complicado. Não podia. Reis a levou para casa em um carro que provavelmente custava mais do que a casa da maioria das pessoas. Nenhum dos dois falou nos primeiros 10 minutos. Então, bem, esta noite, disse Reis baixinho. Eu estava fazendo meu trabalho. Não, você estava. Ele fez uma pausa procurando as palavras. Você realmente ouviu todos aqueles discursos que eu fiz sobre moradia acessível e desenvolvimento sustentável. Você se lembrou. Você usou isso. Claro que eu ouvi. Está no meu contrato ser convincente.
Ren. Algo na voz dele a fez olhar para ele. Aquilo não era apenas convincente. Ele disse que aquilo era real. Você estava falando sério quando disse que meu trabalho importava. Ren desviou o olhar, desconfortável com a veracidade daquilo. Suas ideias são boas, ela admitiu. Melhores que boas. Você realmente poderia fazer a diferença se assumisse o controle da empresa. Meu pai não acha que eu seja capaz. Seu pai não te conhece muito bem. Reis parou em frente ao prédio dela e desligou o carro. Ficou ali sentado por um momento. Minha mãe gosta de você, disse ele finalmente. Ela sabe que estamos fingindo. Ela é assustadoramente perspicaz. Reis tamborilou os dedos no volante. Mas ela também me disse algo antes de sairmos. Ela disse: Você tem um bom instinto e sabe que eu deveria te ouvir. Mulher inteligente. Ela é. Reis se virou para olhá-la. Então aqui vai uma ideia maluca. E se a gente se tornasse amigo durante isso? Isso violaria o contrato? Ren o estudou. Será que o olhou de verdade pela primeira vez, sem o filtro da irritação ou da estratégia? Ele ainda era irritantemente bonito, ainda claramente rico demais para o próprio bem. Ainda era o tipo de caos que pessoas sensatas evitavam, mas ele também era genuíno, engraçado, surpreendentemente atencioso e talvez, só talvez, alguém de quem ela pudesse gostar como amigo. Disse ela lentamente. Nada mais, concordou Reis. Sem sentimentos. Nem pensar nisso, porque daqui a 3 meses você vai terminar comigo publicamente e dramaticamente. Eu me lembro. Reis estendeu a mão. Amigos! Ren apertou a mão dele. A mão dele era quente e firme e segurou a sua por um instante a mais do que o necessário. Amigos, ela confirmou. Ela saiu do carro e caminhou até seu prédio, sentindo o olhar dele sobre ela o tempo todo. Lá dentro, encostou-se à porta e fechou os olhos. 3 meses. Ela aguentaria 3 meses de amizade, contanto que nada se complicasse. Seu telefone vibrou. Problemas com o falso noivo. Obrigada por esta noite. Você salvou minha vida e possivelmente minha herança. Ren. Só estou fazendo meu trabalho, Reis. Mesmo assim, você é muito bom nisso. Ren. Em mentir, Reis. Em ser exatamente o que alguém precisa, mesmo que não mereça. Ren encarou a mensagem por um longo momento, depois digitou. Essa talvez seja a coisa mais gentil que alguém me disse em 1 ano. Reis. Então você anda falando com as pessoas erradas. Reis. Boa noite, amigo. Ren. Boa noite, Reis. Ela salvou o contato dele apenas como Reis. Chega de problemas com noivo falso. Só Reis. O que definitivamente não significava que as coisas estavam se complicando. A mãe de Ren chegou às 6h47 com 3 malas, opiniões sobre tudo e a capacidade de farejar uma mentira a 9 metros de distância. Ren Elizabeth Calloway. Carol Calloway disse, parada na porta do apartamento de Ren, como um anjo vingador de sapatos confortáveis. Explique-se. Ren, que estava acordada há exatamente 12 minutos e ainda não tinha tomado café, não estava preparada para essa conversa. Bom dia, mãe. Que bom te ver. Como foi o voo? Turbulento. Assim como a série de escolhas de vida que levaram você a ficar noiva de um homem que eu nunca ouvi você mencionar uma vez sequer. Carol levou as malas para dentro com a eficiência de quem criou 3 filhas e consegue detectar mentiras a quilômetros de distância. Então fale. Ren considerou brevemente a verdade. Depois lembrou-se dos $200 mil, do contrato e do fato de que sua mãe, com certeza, tentaria consertar tudo se soubesse. Reis e eu estamos namorando em segredo há 2 meses, disse Ren, recitando a história de cobertura como uma oração ensaiada. Nos conhecemos em um leilão beneficente. Aconteceu rápido. Estamos muito felizes. Carol pousou a bolsa, de couro discreto, provavelmente mais velha que Ren, e lançou à filha aquele olhar que já havia arrancado confissões sobre tudo.
desde lâmpadas quebradas a carros emprestados e aquele corte de cabelo lamentável no segundo ano do ensino médio. Tente de novo, desta vez com emoção. Mãe Wren, eu criei vocês. Eu sei que vocês estão mentindo para se protegerem, vós. É agora. Carol sentou-se no sofá, ajeitou-se como se tivesse todo o tempo do mundo e esperou. Wren aguentou 43 segundos. Tá bom, tudo bem, disse ela. É complicado. Complicado como? Hayes precisa de uma noiva para herdar a empresa dele. Eu preciso de dinheiro para abrir meu próprio escritório. É um acordo comercial. 3 meses depois terminamos. Limpo, simples, mutuamente benéfico. Carol ficou em silêncio por um longo momento. Então, quanto ele está te pagando? $200.000 mais despesas mais despesas. Carol assentiu lentamente. E você tem um contrato redigido por um advogado de verdade? Sim, com cláusulas de rescisão claras e acordos de confidencialidade. Mãe, como você faz isso? Eu assisto a séries jurídicas. Não mude de assunto. Carol se inclinou para a frente. Eis a minha preocupação. Você está fingindo estar apaixonada por um homem que, pelo que li na internet, é muito bom em fazer as mulheres pensarem que está apaixonado por elas. Não é assim. Somos amigas. Nós duas sabemos que isso é falso. Querida, ninguém finge um noivado com outra pessoa sem se apaixonar. Não é assim que os humanos funcionam. Eu não vou me apaixonar. Você já está defendendo ele e eu nem o critiquei ainda. Wren abriu a boca e a fechou. Era um bom argumento. Vou ficar uma semana, anunciou Carol, levantando-se e indo para o quarto de hóspedes como se a decisão estivesse tomada. Não para interferir, apenas para observar. Se esse tal de Hayes é bom o suficiente para fingir se casar com a minha filha, ele é bom o suficiente para me conhecer direito. Mãe, você não pode o quê? Conhecer meu futuro genro de mentira? Isso seria suspeito. Precisamos manter as aparências. Carol sorriu. Aquele sorriso que significava que ela definitivamente iria interferir. E Wren não conseguiu impedi-la. Ligue para ele. Diga a ele para vir jantar hoje à noite. Eu cozinho. Não são 19 horas. Não se atrase. Carol desapareceu no quarto de hóspedes, já desempacotando as malas. Wren olhou para o celular, para o contato de Hayes, prevendo o desastre que estava prestes a acontecer. Wren, emergência. Minha mãe está aqui e quer te conhecer hoje à noite. Jantar, meu apartamento. 19 hours. Hayes. Ela é assustadora? Wren, aterrorizante. Hayes, perfeito. Adora um desafio. Wren, Hayes, estou falando sério. Ela consegue detectar mentiras como um polígrafo humano. Hayes, então só precisamos ser convincentes. Hayes, qual é o vinho favorito dela? Apesar de tudo, Wren sorriu. Hayes Thornton chegou às 18 horas e 53 minutos carregando flores, vinho e o que parecia ser uma caixa de chocolates muito cara. Ele também parecia genuinamente nervoso, o que Wren achou estranhamente cativante. Certo, disse ele, parado no corredor. Me dê as instruções. O que eu preciso saber? Ela é uma diretora de escola aposentada. Ela criou 3 filhas sozinha depois que meu pai faleceu. Ela consegue detectar uma mentira do espaço e já sabe que isso é falso. Hayes piscou. Ela o quê? Eu disse a ela. Ela me interrogou. Desabei em menos de 1 minuto. Wren. Mas ela está fingindo que não sabe para poder te observar. Palavras dela, não minhas. Então estou sendo testado extensivamente. Hayes ajeitou a gravata, casual desta vez, sem barquinhos à vela, e respirou fundo. Ok, eu consigo. Eu encanto pessoas profissionalmente. Quão difícil pode ser mãe? A porta se abriu. Carol Calloway estava lá, 1,60 metros de pura avaliação materna, usando um avental que dizia a mãe mais ou menos do mundo, e uma expressão que sugeria que ela já havia percebido que Hayes queria. Ela disse, Senhora.
Calloway, é um prazer conhecê-la. Hayes estendeu as flores, o vinho e os chocolates com o tipo de confiança suave que geralmente funcionava com todos. Rance me falou tanto sobre você. Engraçado, ela não me disse nada sobre você. Carol pegou as oferendas, examinou-as brevemente e deu um passo para o lado. Entre. O jantar está quase pronto. Hayes lançou um olhar para Wren. Ela é assustadora. Wren retrucou. Eu avisei. O jantar foi lasanha, salada e a hora mais desconfortável da vida de Wren. Carol tinha o dom de fazer perguntas que pareciam casuais, mas que na verdade eram verdadeiras armadilhas. Então, Hayes, me conte sobre sua família. Meu pai administra uma imobiliária. Minha mãe coleciona arte e trabalha como voluntária em museus. Uma família típica de Manhattan. Típica? Carol repetiu. Essa é uma maneira interessante de descrever uma dinastia bilionária. Eu tento não começar falando sobre dinheiro. As pessoas ficam estranhas com isso. Ficam? Não era uma pergunta, era uma observação. Hayes sorriu, o sorriso ensaiado. Olha, Sra. Calloway, eu sei como isso soa. Um cara rico, noivado repentino, sua filha. Mas eu realmente me importo com a Wren. Como vocês dois se conheceram? Lá vamos nós. A história de fachada. Leilão beneficente do hospital infantil, disse Hayes com naturalidade. 14 de agosto. Wren deu um lance para sair comigo. Achei que ela estivesse brincando. Acontece que ela só queria me interrogar sobre moradia acessível. Wren interrompeu. Ele era surpreendentemente bem informado. A maioria das pessoas nesses eventos só quer fazer contatos. Hayes realmente se importa. Fui criado acreditando que riqueza é uma responsabilidade, não apenas um privilégio, acrescentou Hayes. Carol o observou. Essa é uma boa frase, muito ensaiada. E também é verdade. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Carol passou a salada. Diga-me, Hayes, quais são suas intenções com a minha filha? Mãe, começou Wren. Tudo bem, interrompeu Hayes. Ele largou o garfo e olhou diretamente para Carol. Honestamente, quando conheci Wren, eu estava fazendo muitas escolhas ruins, namorando as pessoas erradas, evitando responsabilidades, decepcionando todos que importavam. Ela me fez querer ser melhor. Não porque ela exigiu isso, mas porque ela merecia alguém que fosse. A mesa ficou em silêncio. Aquela não era a história de fachada, era real. A expressão de Carol suavizou um pouco. E o que acontece quando você inevitavelmente estragar tudo? Perguntou ela. Porque pessoas como você geralmente estragam. Então Wren vai terminar comigo, provavelmente publicamente, e eu vou merecer. Hayes olhou de relance. Carol olhou para Wren com algo que parecia suspeitosamente genuíno. Mas vou me esforçar muito para não dar a ela um motivo. Wren sentiu seu coração dar um nó no peito. Isso era atuação. Tinha que ser atuação, certo? Carol assentiu lentamente. Mais uma pergunta. Se Wren não fosse bem-sucedida, bonita e influente, se ela fosse apenas uma pessoa comum sem nada a oferecer socialmente, você ainda estaria aqui? Hayes não hesitou. Sim, porque as conversas mais interessantes que tive em anos foram com ela, porque ela me confronta quando falo besteira, porque ela me faz rir, pensar e querer realmente estar presente nas coisas. Ele fez uma pausa. Além disso, ela tem um gosto incrível para pizza, o que é subestimado em uma parceira. Apesar de si mesma, Wren riu. Carol sorriu, um sorriso verdadeiro. Tudo bem, disse ela. Você pode ficar para a sobremesa. Depois do jantar, Carol insistiu em lavar a louça enquanto Wren e Hayes passavam um tempo juntos na varanda. Tempo juntos é código para "estou ouvindo a conversa alheia", Wren sussurrou enquanto saíam. Sua mãe é intensa, eu te avisei. Gosto dela. Ela é protetora. Isso é bom. Hayes encostou-se no parapeito, olhando para as luzes da cidade. Passei no teste? Acho que sim. Mas ela ainda está desconfiada. Claro que está. Estamos mentindo para todos que conhecemos.
Reis virou-se para encará-la. Aquele discurso sobre você me fazer querer ser melhor, eu falei sério. Reis, eu sei. Acordo comercial, só amigos. Mas, Ren, ele se aproximou. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me vê como algo mais do que apenas um herdeiro ou uma história de tabloide. Isso importa. Ren prendeu a respiração. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver os reflexos de um azul mais escuro em seus olhos. Podia sentir o cheiro de seu perfume, cedro e algo caro. Isso era território perigoso. Devemos voltar para dentro, disse ela, sem se mexer. Provavelmente, concordou Reis, também sem se mexer. Eles ficaram ali, presos em um daqueles momentos que parecem prestes a se transformar em algo mais. Então a voz de Carol, vinda de dentro. Se vocês forem se beijar, façam isso agora, antes que eu apareça. Eles se separaram como adolescentes pegos por um acompanhante. Reis riu. Aquela risada genuína e espontânea. Sua mãe é uma figura. Você não faz ideia. Eles voltaram para dentro e encontraram Carol servindo torta e parecendo extremamente satisfeita consigo mesma. Mais tarde, depois que Reis saiu e Carol se recolheu ao quarto de hóspedes, Ren sentou-se no sofá com o celular. Ivy-chan, como estão as coisas com a sua mãe? Ren, ela está determinada a descobrir se Reis é digno de mim. Ivy-chan, e ele é? Ren, é tudo fingimento. Ivy-chan, não foi isso que eu perguntei. Ren encarou a mensagem por um longo tempo. Seu celular vibrou. Reis. Sua mãe é assustadora, no melhor sentido. Eu gosto dela. Ren, ela também gostava de você. Não deixe isso subir a cabeça. Reis, tarde demais. Já estou planejando nossas férias em família de mentira. Ren, vamos terminar antes das férias. Reis, né? O contrato. Reis. Às vezes eu esqueço que estamos fingindo. O coração de Ren fez aquela coisa complicada de novo. Ren. Reis, eu sei, assunto de amigos. Eu lembro. Reis. Mas só para constar. Se isso fosse real, eu teria muita sorte. Ren encarou a mensagem, o polegar pairando sobre o teclado. Finalmente digitou. Se isso fosse real, provavelmente enlouqueceríamos uma a outra. Reis, nós já fazemos isso. Reis. É assim que eu sei que funciona. Antes que Ren pudesse responder, sua mãe apareceu no corredor, enrolada em um roupão. Ele é bom para você, disse Carol simplesmente. Mãe, não é. Eu sei que é para ser fingido, mas querida. Carol sorriu gentilmente. Aquele garoto está meio apaixonado por você, e a menos que eu esteja muito enganada, o que não estou, você também está meio apaixonada. Não é? Não estamos. Te vejo amanhã. Não fique acordada a noite toda pensando demais. Carol voltou para o quarto e para Ren. Às vezes, as melhores coisas começam como uma farsa. Sozinha novamente, Ren olhou para o celular e viu a última mensagem de Reis. É assim que eu sei que funciona. Ela não respondeu. Não podia, porque sua mãe estava certa, e isso era aterrorizante. Na manhã seguinte, Ren acordou com 17 mensagens no grupo de bate-papo que Reis havia criado, chamado Operação Enganar Todo Mundo. Reis, reunião de emergência na minha casa, meio-dia. Traga sua mãe. Ren, o que aconteceu? Reis, a Vivian postou algo no Instagram. Reis, é ruim. Ren abriu o Instagram com um pressentimento ruim. A última publicação de Vivian, uma foto de Derek Ashford em um restaurante, com Ren claramente visível ao fundo. De 3 semanas atrás, a legenda: interessante reencontrar velhos amigos. Algumas pessoas superam as coisas mais rápido do que outras. Manhattan ali, o mundo é pequeno, sem julgamentos. Os comentários já eram cruéis. Essa não é a nova noiva da Reis Thornton? Ela estava com o Derek Ashford 3 semanas atrás. A cronologia parece suspeita. Interesseira, hein? O telefone de Ren tocou. Reis, precisamos controlar os danos, disse ele imediatamente. Agora, antes que isso vire um grande problema. Reis, eu posso explicar. Não preciso que você explique.
Preciso que confie em mim. Você consegue fazer isso? Ren olhou para o celular, vendo os comentários se multiplicarem a cada segundo, sua narrativa cuidadosamente construída desmoronando em tempo real. Sim, disse ela, confio em você. Ótimo, porque estamos prestes a fazer algo realmente estúpido. Que estúpido! Do tipo que ou nos salva ou nos destrói completamente. Isso não é nada tranquilizador. Eu sei. Reis fez uma pausa. Traga sua mãe. Precisamos de toda a ajuda possível. Ele desligou. Ren ficou sentada ali, com o coração acelerado e a mente a mil. 3 meses de repente pareceram incrivelmente longos e incrivelmente curtos. A cobertura de Reis Thornton parecia ter sido projetada por alguém com dinheiro demais e problemas de menos. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park. Móveis dignos de revistas de decoração. Uma cozinha que provavelmente custou mais do que o salário anual da maioria das pessoas e parecia nunca ter sido usada. Ren estava na sala de estar com sua mãe, Ivy, e uma sensação de desgraça iminente. Certo, disse Reis, andando de um lado para o outro, como um advogado prestes a apresentar uma defesa de assassinato. A situação é a seguinte. Viven postou aquela foto para fazer as pessoas questionarem nossa cronologia. Se não respondermos corretamente, todos vão pensar que Ren estava me traindo com Derek, ou que nosso noivado é uma jogada de marketing, ou ambos. Ambos são possíveis. Apontou Carol prestativa. Mãe, o quê? Só estou dizendo. Reis continuou sem hesitar. Precisamos controlar a narrativa antes que ela nos controle. Então estou propondo que façamos algo ousado, algo que prove que estamos falando sério, algo que faça todos esquecerem as inconsistências na cronologia. Estou quase com medo de perguntar, disse Ren. Reis abriu algo em seu tablet e virou para eles. Era o site de um local para eventos, um local muito chique, muito caro. Vamos dar uma festa de noivado, anunciou Reis. Neste fim de semana na propriedade Rockefeller. 300 convidados, cobertura completa da mídia. Vamos fazer algo tão exagerado, tão genuíno, tão perfeito que ninguém questione nada. Silêncio. Então Ivy falou. Isso é loucura. Completamente, concordou Reis alegremente. São só 3 dias, disse Ren. Eu sei. 3 dias para planejar uma festa para 300 pessoas. Tenho uma coordenadora de eventos na descagem rápida. Ela me deve um favor envolvendo um pequeno escândalo que ajudei a encobrir. Não pergunte. Eu estou perguntando, Carol, disse. Não, você não é. Reis se virou para Ren. Olha, eu sei que isso é extremo, mas precisamos de algo grande para distrair a atenção do pequeno ataque da Viven no Instagram. Uma festa de noivado mostra que somos tão legítimos a ponto de comemorarmos publicamente. Neutraliza o ceticismo. Ou, rebateu Ren, nos faz parecer desesperados e suspeitos. Só se fizermos mal, o que não vai acontecer. Reis abriu mais fotos no tablet. É o seguinte, elegante, mas não formal. Toques pessoais que mostrem que realmente nos conhecemos. Suas flores favoritas, pérolas, minha banda favorita, aquele grupo indie que você fingia odiar, mas eu te vi cantarolando uma música deles ontem. Ren piscou. Você percebe isso? Eu percebo tudo em você. É meio que necessário, dadas as circunstâncias. Seus olhares se encontraram, demorando um pouco mais do que o necessário. Carol pigarreou alto. Então, uma festa de noivado daqui a 3 dias para um noivado falso. Tecnicamente o noivado é real, disse Reis. Só os sentimentos são negociáveis. São mesmo? Perguntou Carol, olhando significativamente entre eles. Mãe, estou só observando. Ivy interrompeu, sempre prática. Ok, supondo que façamos essa coisa ridícula, e não estou dizendo que devemos. Qual é o plano? O plano de verdade? Reis entrou no modo apresentação, mostrando planilhas e cronogramas que sugeriam que ele tinha passado a noite em claro, planejando tudo. Anunciamos a festa hoje, comunicado de imprensa nas redes sociais e tudo mais.
Isso imediatamente muda a narrativa de um cronograma suspeito para eles estão tão animados que vão dar uma festa. Convidamos todos que importam, incluindo Vivian e o pai dela, porque excluí-los parece defensivo. Isso é ousado, admitiu Ren. Aposto que Vivian não vai aparecer. Muito constrangedor. Mas, se ela aparecer, vamos conquistá-la com gentileza, fazê-la parecer mesquinha por tentar criar drama. E Derek? Perguntou Ren baixinho. A expressão de Reis endureceu um pouco. Não o convidamos. Mas se ele aparecer mesmo assim, o que pode acontecer porque ele é esse tipo de pessoa? Lidaremos com isso juntos, frente unida. Você já o superou. Eu sou seguro o suficiente para não me importar. Estamos felizes. Só que, na verdade, não estamos juntos. Ninguém mais sabe disso. Carol levantou a mão como se estivesse em aula. Pergunta: o que acontece quando esta festa for tão convincente que as pessoas esperem um casamento? Hayes e Ren trocaram olhares. Descobriremos isso quando chegarmos lá. Hayes disse que isso não é um plano. É uma esperança. Às vezes, é tudo o que você tem. Os 3 dias seguintes foram um caos. A coordenadora de eventos de Hayes, uma mulher chamada Miranda, que se vestia toda de preto e falava em frases concisas e eficientes, invadiu a vida de Ren como um tornado elegante. Cor favorita? Perguntou Miranda com o tablet na mão. Azul. Mais especificamente, azul marinho. Perfeito. E a flor favorita da sua mãe? Gardênias, mas anotado. Restrições alimentares? Nenhuma, mas acho que não. Excelente. Preferências musicais? Preciso de pelo menos 3 gêneros. Ren olhou para Ivy, que deu de ombros, sem saber o que fazer. Jazz, indie rock e música clássica. Ótimo. Reis comentou. Você detesta conversa fiada. Deveríamos ter estações de atividades para que as pessoas tenham algo para fazer além de interagir? Reis disse isso. Ele foi muito minucioso. Me deu um relatório de 12 páginas sobre você esta manhã. Ren sentiu algo quente e confuso florescer em seu peito. Enquanto isso, Carol, de alguma forma, havia se tornado melhor amiga de Patricia Thornton. Ren entrou na cobertura de Reis e encontrou as 2 mães tomando chá e rindo como velhas amigas. Ah, querida, disse Patricia, levantando-se para abraçar Ren como se conhecessem há anos. Carol estava me contando sobre a vez em que você tentou se candidatar ao Grêmio Estudantil com uma plataforma de honestidade radical e foi suspensa por 3 dias. Eu tinha 16 anos e era idealista. Você disse ao diretor que a peruca dele não enganava ninguém, acrescentou Carol durante uma assembleia. Em minha defesa, realmente não enganava ninguém, riu Patricia. Gosto dessa garota, ela tem fibra. Ela puxou isso de mim, Carol disse orgulhosamente. As 2 mães trocaram um olhar que Ren não conseguiu decifrar, mas que lhe causou profunda desconfiança. O que vocês 2 estão planejando? Ren perguntou desconfiada. Nada, disseram em uníssono, o que obviamente era mentira. 2 dias antes da festa, Derek Ashford ligou. Ren encarou o telefone como se fosse uma granada prestes a explodir. Não atenda, aconselhou Ivy. Eu preciso atender. Se eu não atender, ele vai continuar tentando, respondeu ela. Coloque no viva voz. Ren. A voz de Derek era suave, preocupada, totalmente falsa. Estou tentando falar com você. Precisamos conversar sobre o quê? Sobre esse noivado. Ren, qual é? Reis Thornton. Sério? O cara é uma fofoca ambulante. E você é um exemplo ambulante de falta de ética. Qual é o seu ponto? Silêncio do outro lado da linha. Então eu fiquei sabendo da festa neste fim de semana. Acho que é um erro. Ainda bem que ninguém te convidou. Ren, eu estou tentando te proteger. Thornton só está te usando para agradar o pai dele. Todo mundo sabe que Marcus quer que ele se estabilize. Você é conveniente. As palavras me atingiram mais forte do que deveriam, porque uma parte de Ren se perguntava se eram verdadeiras. Obrigada pela preocupação, Derek, mas estou bem. E você?
porque tudo isso aconteceu muito rápido. Num minuto você está na minha cerimônia de premiação, no minuto seguinte está noivo de alguém com quem você nunca disse que estava namorando. Não faz sentido. Talvez eu tenha mantido isso em segredo, porque aprendi a não confiar minha vida pessoal às pessoas. Quem será que me ensinou essa lição? Não se trata de nós. Não. Trata-se de você tentando me fazer duvidar de mim mesma porque não consegue lidar com o fato de que eu segui em frente. Rand se surpreendeu com a firmeza da sua voz. Estou feliz, Derek. Eu sei que é difícil para você acreditar, porque você presume que todos estão tão infelizes sem você quanto você está sem público. Mas eu estou genuinamente feliz, e nada que você diga vai mudar isso. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Suas mãos tremiam. Ivy a abraçou. Isso foi incrível. Isso foi aterrorizante. Às vezes, as duas coisas são a mesma coisa. O telefone de Ren vibrou. Reis Miranda disse: Você está arrasando com o planejamento da festa. Ren, ela está arrasando. Eu só estou respondendo perguntas. Reis ainda conta. Como você está, Ren? Derek acabou de ligar. Reis, Ren e eu dissemos a ele que estou feliz. O que é estranho porque deveria ser fingido. Mas quando eu disse, pareceu verdade. Ela encarou a mensagem por 1 minuto inteiro antes de enviá-la. A resposta de Reis veio imediatamente. Reis, talvez não seja mais totalmente fingido. O coração de Ren fez aquela coisa complicada de novo. Ren, Reis, nós não podemos. Reis, eu sei. Contrato. Acordo comercial. 3 meses. Eu me lembro, Reis, mas para constar, eu também estou feliz, mesmo que não devesse estar. Na noite anterior à festa, Ren não conseguiu dormir. Ela ficou na varanda às 2 horas da manhã, olhando para a cidade e se perguntando como sua vida tinha se transformado em uma comédia romântica, da qual ela aparentemente era a protagonista. Seu telefone tocou. Reis também não consegue dormir. Ele perguntou sem rodeios. Muita coisa para pensar. Quer pensar nisso comigo? Estou lá embaixo. O quê? Seu prédio lá embaixo. Desça. Rand deveria ter dito não. Deveria ter mantido os limites profissionais. Deveria ter se lembrado de que isso era temporário. Em vez disso, ela pegou uma jaqueta e desceu. Reis estava encostado em um carro realmente ridículo, segurando 2 xícaras de café da cafeteria 24 horas a 3 quarteirões dali. Como você sabia que eu desceria? Perguntou Ren. Eu não sabia, mas tinha esperança. Ele lhe entregou um café. Quer dar uma volta de carro um pouco? Sem destino, só dirigir. Isso não é muito prático. Eu não sou muito prática. Percebi que eles entraram no carro. Reis dirigiu sem rumo, apenas vagando pelas ruas de Manhattan tarde da noite, enquanto conversavam sobre tudo e nada. Me diga algo real, disse Reis finalmente. Não uma história de fachada, não um contrato, apenas algo verdadeiro. Ren pensou. Tenho medo de que, quando isso acabar, eu sinta sua falta. Isso não está no contrato, disse Reis baixinho. Eu sei. Nós dissemos que não haveria sentimentos. Eu sei. Somos muito ruins nisso, os piores. Reis parou em um estacionamento com vista para o rio Hudson. Desligou o motor. Virou-se para olhá-la. Ren, e se simplesmente não terminássemos? O contrato é de 3 meses. Que se dane o contrato. E se tornássemos isso real? Ren prendeu a respiração. Reis, eu sei que é loucura. Eu sei que concordamos que isso era temporário. Mas em algum momento, entre o jantar com nossos pais, o planejamento desta festa ridícula e as idas ao café às 2 horas da manhã, eu parou de fingir. Ele estendeu a mão para ela. Eu gosto de você. Gosto muito de você. Do jeito que você discute comigo, do jeito que você planeja tudo, do jeito que você cantarola músicas que diz odiar. Tudo isso. Isso é uma péssima ideia. Provavelmente vamos estragar tudo, quase certeza. Daqui a 3 meses, quando você herdar a empresa, vai perceber que isso foi só conveniência. Ou Reis rebateu. Daqui a 3 meses terei ainda mais certeza do que tenho agora, o que é praticamente certo.
Ren olhou para as mãos deles entrelaçadas naturalmente. Estou com medo, admitiu. Eu também. E se você estiver errado? E se isso for só proximidade e adrenalina? Aí a gente descobre juntos. Hayes apertou a mão dela. Mas, Ren, eu acho que não estou errado. Eles ficaram sentados no carro, a cidade brilhando ao redor deles. Tudo prestes a mudar. Não precisamos decidir agora, disse Hayes suavemente. Vamos esperar até amanhã. A festa, o caos. Aí a gente conversa. Conversa de verdade. Ok. Certo. Certo. Hayes a levou para casa, a acompanhou até a porta como se fosse um encontro de verdade. Amanhã vai ser intenso, disse ele. Provavelmente um desastre. Quase certeza. Hayes sorriu. Mas vamos sobreviver. Como você tem tanta certeza? Porque eu estarei com você e você torna tudo melhor, até mesmo os desastres. Ele beijou a bochecha dela, um beijo suave, rápido, que sumiu antes que Ren pudesse processar. Então ele foi embora. Ren ficou parada no corredor, com o coração acelerado e a mente a mil. Isso era para ser fingido, mas nada do que ela sentia era fingido. Na manhã da festa, Ren acordou com uma mensagem de Hayes. Hayes, aconteça o que acontecer hoje, lembre-se de que somos uma equipe. Ren, equipe caos. Hayes, equipe contra todas as probabilidades. Ren, isso é muito dramático. Hayes, eu sou uma pessoa dramática. Você sabia disso quando fingiu que ia se casar comigo. Ren, justo, Hayes. Te vejo em 3 horas. Tente não entrar em pânico. Ren, sem promessas. Ivy chegou com maquiagem, café e um discurso motivacional. Você consegue, disse ela, atacando o cabelo de Ren com uma eficiência impressionante. Você é inteligente, capaz e está genuinamente apaixonada por um cara que está genuinamente apaixonado por você. Esta é a parte fácil. A parte fácil é a festa para 300 pessoas. A parte fácil é admitir que você gosta dele. Ivy encontrou o olhar de Ren no espelho. A parte difícil vem depois. Depois que você decidir se é corajosa o suficiente para tornar isso real. Ren não tinha uma resposta para isso. Ainda não. Mas ela estava prestes a descobrir. A propriedade Rockefeller parecia algo saído de um conto de fadas escrito por alguém com orçamento ilimitado e gosto impecável. Flores brancas por toda parte. Luzes de cordão que faziam tudo brilhar. Um quarteto de cordas tocando suavemente perto dos jardins. 300 convidados em trajes de grife, bebendo champanhe que custava mais por garrafa do que o aluguel mensal de Ren. Ren estava parada na entrada com um vestido que Miranda havia chamado de perfeito, elegante, mas acessível. Caro, mas sem exageros, e tentava se lembrar de como respirar. Você está linda, disse Hayes ao lado dela, parecendo impecavelmente elegante em um terno cinza escuro. Você parece nervosa, observou Ren, apavorada. Na verdade, isso não é nada tranquilizador. Prefere que eu minta? Sim. Hayes riu e pegou a mão dela. Certo, estou completamente confiante. Nada vai dar errado. Esta será a festa mais tranquila da história das festas. Agora você está desafiando a sorte. Sou otimista. Eles entraram juntos imediatamente. Flashes de câmeras dispararam. As pessoas se viraram. As conversas foram interrompidas. O escrutínio era sufocante. Sorria, murmurou Hayes. Estamos perdidamente apaixonados, lembra? Certo, perdidamente. Ren sorriu tanto que suas bochechas doeram. Eles aguentaram aproximadamente 7 minutos antes que a primeira complicação surgisse. Marcus Thornton apareceu com a autoridade de alguém que era dono de tudo à vista, o que, tecnicamente, era verdade. Hayes Ren. Ele acenou para eles com toda a cordialidade de uma auditoria fiscal. Que espetáculo! Obrigada, pai. Queríamos comemorar como deve ser. Celebrar um relacionamento que, segundo várias fontes, tem uma cronologia um tanto questionável. Ren sentiu Hayes ficar tenso ao seu lado.
Não sei o que você quer dizer, disse Reis cautelosamente. Não sabe? Marcos pegou o celular e mostrou um artigo. A Page Six vai publicar uma matéria amanhã. Problemas com a cronologia. O noivado mais badalado de Manhattan. É bom demais para ser verdade? Eles têm fotos da Ren com Derek Ashford de 6 semanas atrás, mais ou menos na época em que você alegou estar namorando com ela. O estômago de Ren revirou. Essas fotos são antigas, disse ela rapidamente. Dererick e eu tínhamos negócios que coincidiram com... Poupe-me. Marcos guardou o celular no bolso. Na verdade, não me importo com a cronologia do seu relacionamento. O que me importa é se meu filho está usando você para me manipular e me fazer dar a empresa a ele. Silêncio. Completo. Silêncio absoluto. Reis abriu a boca, fechou-a, olhou para Ren com algo parecido com pânico. Era isso, o momento em que tudo desmoronaria. Mas então Ren se lembrou da ligação de Dererick. Lembrou-se de todas as vezes em que alguém a fez se sentir pequena, conveniente e esquecível. Ela se lembrou de que não queria mais ser o exemplo negativo de ninguém. Quer saber se o Reis está te manipulando? Perguntou Ren, com a voz firme apesar do coração acelerado. Tudo bem. Aqui está a verdade. Quando eu e o Reis nos conhecemos, não foi romântico, foi desesperado. Eu estava tentando salvar minha reputação depois que meu ex a destruiu. O Reis estava tentando provar para você que podia ser sério. Fizemos um acordo. Noivado falso. 3 meses de benefício mútuo. A expressão de Marcos não mudou, mas seu olhar se tornou mais penetrante. Então, você admite que isso é um acordo comercial. Começou como um, mas em algum momento, entre seus jantares de interrogatório e as idas ao café às 2 da manhã e o momento em que vocês realmente se conheceram. Ren se virou para Reis. Deixou de ser falso, pelo menos para mim. Reis a encarou. Ren, você me pediu para ser sincera, continuou ela. Então aqui está. Eu não deveria gostar de você. Você é impulsivo e dramático, e me comprou 7 vestidos quando eu pedi 3. Você elabora relatórios de 12 páginas sobre as minhas coisas favoritas e finge que não está prestando atenção quando percebe tudo. Você me faz rir quando estou tentando ficar com raiva. Você me faz querer ser mais corajosa do que sou. O jardim inteiro ficou em silêncio. 300 pessoas observando. Não sei se é amor, se é apenas uma química muito boa ou se são apenas 2 pessoas que se encontraram no momento certo, disse Ren. Mas é real. E se você vai julgar seu filho por fazer o que fosse preciso para provar seu valor para você, inclusive fazer um acordo com alguém como eu, então talvez você devesse se perguntar por que ele sentiu que precisava fazer isso. Ela se virou para Marcos. Reis é brilhante. Suas ideias sobre moradia acessível e desenvolvimento sustentável são revolucionárias, mas você passou tanto tempo o vendo como uma decepção que não consegue reconhecer quando ele está realmente se superando. Então, sim, ele mentiu para você porque, aparentemente, essa é a única linguagem que você entende. Marcos ficou em silêncio por um longo e terrível momento. Então você é muito corajoso ou muito estúpido. Sou de Seattle e disse a um diretor que a peruca dele não enganava ninguém. Definitivamente sou os dois. Apesar de si mesmo, Marcos quase sorriu. Reis, disse ele, ainda olhando para Ren. O que ela disse sobre seus sentimentos é verdade. Reis não havia desviado o olhar de Ren desde que ela começou, conversando. Cada palavra, disse ele baixinho. Eu a contratei para ser minha noiva de mentira porque precisava provar algo para você, mas me apaixonei por ela porque ela é brilhante e feroz e me confronta quando falo besteira, me fazendo querer realmente merecê-la e a empresa. Marcos insistiu. Isso ainda tem a ver com a herança? Tinha, mas honestamente. Reis finalmente olhou para o pai. Se eu tiver que escolher entre a empresa e a Ren, eu escolho ela. Me demitam, me deserdem. Não me importo, vou dar um jeito. Não vou perdê-la. O coração de Ren parou. Marcos os observou. Então assentiu lentamente,
Boa resposta. Ele olhou para Reis. Você ainda vai ficar com a empresa, mas não por causa desse noivado, porque você finalmente me mostrou que entende o que importa. E porque essa mulher, ele gesticulou para Ren, demonstrou mais coragem e integridade em 3 minutos do que a maioria do meu conselho demonstra em 1 ano. Ele se afastou, deixando-os ali parados, atônitos. Isso realmente aconteceu? Perguntou Ren. Acho que sim. Seu pai acabou de aprovar? Aparentemente eu fiz tudo errado a vida inteira, e o segredo era só encontrar alguém corajoso o suficiente para gritar com ele. Eu não gritei. Você meio que gritou. Eu fui apaixonada. Foi o que eu disse. Eles se entreolharam e começaram a rir. Aquele tipo de riso ofegante e aliviado que vem depois de sobreviver a algo impossível. Então Reis a puxou para perto e a beijou na frente de 300 pessoas, incluindo as mães de ambos, que provavelmente estavam tirando fotos. E dessa vez não foi para o show. Foi real. Claro, o universo ainda não tinha terminado com eles. Derek Ashford apareceu 1 hora depois. Ele não deveria estar lá. Não foi convidado. Não era bem-vindo. Mas lá estava ele, caminhando pelo jardim como se fosse o dono. Hen, disse ele, aproximando-se com aquele sorriso ensaiado. Precisamos conversar. Não, não precisamos. Eu sei o que você está fazendo. Todo esse noivado é falso. Você está tentando me deixar com ciúmes. Ren riu. Riu de verdade. Derek, eu não estou pensando em você. De jeito nenhum. Esse é o ponto. Vamos lá, Reis Thornton. Sério? Quanto tempo você acha que isso vai durar? Antes que Ren pudesse responder, Reis apareceu ao lado dela com 2 taças de champanhe. Espero que para sempre, disse Reis alegremente. Mas estamos levando um dia de cada vez. Derek, certo? O ex-sócio que roubou os clientes da Ren e a cafeteira dela. Esse não é o expresso, né? Ela ainda está ressentida com isso. Honestamente, eu entendo. Um bom café é importante. O rosto de Derek se fechou. Isso é ridículo. Ren, você é mais inteligente do que isso. Você tem razão, Ren disse. Eu sou inteligente. Inteligente o suficiente para saber a diferença entre alguém que me vê como conveniente e alguém que me vê como essencial. Inteligente o suficiente para reconhecer o real versus o fingido. Inteligente o suficiente para me afastar de pessoas que me fazem sentir pequena. Ela pegou a mão de Reis. E inteligente o suficiente para arriscar em algo que começou como completamente falso e se tornou a coisa mais real da minha vida. Derek abriu a boca, fechou-a, percebeu que tinha perdida. Você vai se arrepender disso, disse ele finalmente. Provavelmente, concordou Ren, mas será minha escolha, não sua. Derek saiu. Provavelmente escrever uma postagem passivo-agressiva no LinkedIn sobre traição ou algo igualmente previsível. Reis entregou uma taça de champanhe para Ren. Aquilo foi impressionante. Venho ensaiando esse discurso na minha cabeça há semanas. Parecia muito polido. Cala a boca. Me obrigue. Então ela o beijou novamente, na frente de todos que importavam e de algumas pessoas que não importavam. Mais tarde, quando a festa se acalmou com conversas agradáveis e música suave, Ren se viu em uma varanda com sua mãe. Então, disse Carol, você está mesmo fazendo isso, tornando isso real? Acho que sim. Ele ainda vai me querer depois de toda aquela declaração pública. Querida, aquele homem olhou para você como se você fosse a pessoa mais importante do mundo enquanto você gritava com o pai dele. Ele vai te querer. Ren sorriu. É aqui que você me diz eu te avisei? Não. Esta é a parte em que eu digo que estou orgulhosa de você. Você pegou algo transacional e transformou em algo real. Isso tem significado. Isso exige coragem ou estupidez. Ambos. Não são mutuamente exclusivos. Carol abraçou a filha. Mas por mais que valha a pena, eu gosto dele. Mesmo sabendo como isso começou, especialmente sabendo como isso começou, qualquer um pode se apaixonar da maneira normal.
É preciso algo especial para construir o amor a partir de um contrato comercial. À meia-noite, quando a maioria dos convidados já havia ido embora e a equipe estava limpando, Hayes e Wren sentaram-se na beira da fonte, descalços, um pouco embriagados de champanhe e alívio. Então, Hayes disse sobre aquele contrato, aquele que violamos de aproximadamente 17 maneiras diferentes. Esse mesmo. Hayes pegou o celular, abriu um documento e entregou a Wren. Era o contrato com uma única linha adicionada no final. Emenda número 1, termos anteriores, nulos e sem efeito. Novos termos. Vamos descobrir conforme avançamos. Ambas as partes concordaram em ser honestas, imperfeitas e ocasionalmente ridículas. Nenhuma data de término especificada. Abaixo, Hayes já havia assinado. Opiniões? Ele perguntou. Wren pegou o celular, adicionou mais uma linha. Emenda adicional. Hayes compra um novo para Wren. Máquina Nespresso, inegociável. Ela assinou abaixo da assinatura de Hayes. Fechado, disse Hayes, sorrindo. Fechado. Eles ficaram sentados ali, em um silêncio confortável, observando as luzes da cidade. Sabe, disse Hayes finalmente, quando te contratei, pensei que teria uma solução de 3 meses para um problema familiar. E em vez disso, consegui alguém que me faz querer ser melhor, que grita com meu pai em meu nome, que se lembra do meu pedido de café e que me olha como se eu valesse algo além do meu sobrenome. Isso é muita pressão. Você aguenta? Wren fingiu pensar. Sobrevivi ao namoro de mentira com você. Provavelmente consigo lidar com o de verdade. Provavelmente, com certeza, isso sim. Hayes se levantou e estendeu a mão. Quer sair daqui? Conheço uma lanchonete 24 horas que faz panquecas excelentes e não faz nenhuma pergunta sobre por que gente rica aparece a 1h da manhã de terno e gravata. Essa é a proposta mais atraente que recebi a noite toda. Melhor do que o pedido de casamento mais cedo. Aquilo não foi um pedido de casamento. Foi uma alteração contratual. Justo. Hayes a ajudou a se levantar. Mas, para constar, quando eu realmente pedir em casamento, e eu vou pedir, vai ser muito melhor do que uma fonte à meia-noite. Muito melhor? Significativamente melhor. Estou pensando em escrever no céu ou fazer um flash mob. Ou talvez eu simplesmente peça enquanto estivermos discutindo sobre alguma besteira, porque isso parece muito a nossa cara. Isso realmente parece muito a nossa cara. Eles caminharam em direção à saída, de mãos dadas, deixando para trás a festa, a farsa e 3 meses de mentiras cuidadosamente construídas. Ei, Wren. Obrigada por arriscar em algo tão ridículo. Obrigada por ser ridícula o suficiente para arriscar por trás deles. Ivy e Carol observavam da porta. Acha que vai durar? Perguntou Ivy. Provavelmente não, disse Carol. Mas talvez, e talvez, já basta por enquanto. Patrícia Thornton apareceu ao lado delas, segurando uma taça de vinho e parecendo satisfeita. Marcos quer colocar Hayes no comando da nova divisão de habitação sustentável, disse ela casualmente. A partir do mês que vem, autonomia total, orçamento significativo. Por causa de hoje à noite? Perguntou Ivy. Por causa da Wren. Patrícia sorriu. Ela lembrou Marcos do que é liderança de verdade. Coragem, integridade, defender o que importa, todas as coisas que ele diz valorizar, mas raramente reconhece. Ela faz bem para ele, concordou Carol. Eles fazem bem um para o outro. Patrícia ergueu a taça. Para começos improváveis e finais ainda mais improváveis. Improvisar conforme a situação se desenrola, acrescentou Carol. Amar ser mais desorganizado e melhor do que qualquer contrato poderia prever, completou Ivy. Elas brindaram e observaram Hayes e Wren desaparecerem na noite nova-iorquina. Ainda de mãos dadas, ainda discutindo sobre algo insignificante, ainda tentando se entender.
6 meses depois, a cerimônia de inauguração do primeiro projeto de moradias populares da Thornton Sustainable Housing foi menor do que a festa de noivado, mas de alguma forma mais significativa. Rene estava ao lado de Hayes enquanto ele discursava sobre investimento comunitário, desenvolvimento ético e todas as coisas pelas quais ele era apaixonado antes que alguém acreditasse nele. Ele estava brilhante, confiante, transformado e não parava de olhar para ela como se ela fosse a razão de tudo. Depois, Marcus se aproximou deles. Ainda formal, ainda intimidador, mas um pouco mais ameno. Bom trabalho, disse ele a Hayes. Simples, genuíno. Obrigado, pai. Marcus se virou para Ren. E você? Obrigado por fazer meu filho finalmente amadurecer. Eu não o obriguei a fazer nada. Apenas o lembrei de quem ele já era. Marcus quase sorriu. Minha esposa diz que você é bom para nós. Estou começando a concordar. Ele saiu. Hayes o encarou, um pouco atônita. Meu pai acabou de te agradecer? Acho que sim. E me elogiar. Aparentemente você consegue ensinar truques novos a cachorros velhos. Isso é incrível. Você é incrível. Ren ajeitou a gravata dele. Um novo hábito que ela havia desenvolvido. Você fez isso. O projeto, a empresa, tudo. Eu apenas ofereci apoio moral e alguns toques de realidade. Você providenciou tudo. Hayes segurou a mão dela. Falando nisso, tenho algo para você. Se forem mais 7 vestidos quando eu pedi 3, não são vestidos. Hayes enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha. O coração de Ren parou. Hayes, antes que você entre em pânico, não é o que você está pensando. Ainda não. Combinamos de resolver isso conforme formos avançando. Vou manter minha palavra. Ele abriu a caixa revelando uma chave. É a chave do meu apartamento. Bem, do nosso apartamento, se você preferir. Eu sei que você adora seu apartamento, mas reformei o segundo quarto e o transformei em um escritório para você. Janelas grandes, estantes embutidas e, sim, uma máquina de café expresso. Ren encarou a chave, Hayes, aquele homem que começara como um desastre conveniente e se tornara uma parte essencial de sua vida. Você construiu um escritório para mim com a ajuda da Ivy, que sugeriu seu espaço de trabalho preferido, e sua mãe sugeriu a iluminação. Foi um esforço totalmente colaborativo. Quando você fez isso? Nos últimos 2 meses, sempre que você estava em reuniões com clientes. Hayes pareceu repentinamente nervoso. É demais? É demais. Eu sou demais. Você pode dizer não. Ren o beijou intensamente por um longo tempo, até que ambos se esqueceram de que estavam em público, em uma cerimônia de inauguração. É perfeito, disse ela quando finalmente se separaram. Você é perfeito. Isso é perfeito. Então, isso é um sim. Isso é um sim. Hayes sorriu. Isso. Um sorriso genuíno e devastador que ainda assim fazia seu coração se complicar. Para que fique registrado, ele disse, quando eu realmente a pedir em casamento, e eu vou, vai envolver aquele escritório, provavelmente uma discussão e com certeza algo ridículo. Eu não esperaria nada menos. Eles ficaram ali, cercados pelo prédio que Hayes ajudara a criar, pelo futuro que estavam construindo juntos e pela improvável realidade de que um noivado falso se tornara a coisa mais real que qualquer um deles já havia experimentado. Ei, Ren. Eu te amo. Foi a primeira vez que ele disse isso. Simples, claro, honesto. Eu também te amo, respondeu Ren. Mesmo você sendo completamente ridícula, principalmente porque eu sou completamente ridícula. Isso também. Né? Em algum lugar por perto, suas mães provavelmente estavam tirando fotos. Ivy com certeza estava registrando tudo para a posteridade. Marcus provavelmente estava calculando as implicações fiscais da coabitação, mas nada disso importava porque Ren Calloway, que começara tudo isso querendo se vingar de um ex e acabou encontrando algo infinitamente melhor, estava exatamente onde deveria estar com alguém que começara como um desastre e se tornara sua pessoa favorita.
Em um relacionamento que começou como uma transação e se tornou uma parceria, a prova viva de que às vezes as melhores histórias começam com uma mentira e terminam com a verdade. Epílogo. Um ano depois, o pedido de casamento aconteceu por acaso. Terça-feira. Sem mensagens escritas no céu, sem flash mob, apenas Reis queimando panquecas na cozinha enquanto Ren trabalhava em uma apresentação para um cliente no escritório. "Ei", disse ele, aparecendo na porta coberto de flores por razões desconhecidas. "Quer casar comigo?" Ren ergueu os olhos do laptop. "Já estamos noivos. Não, quero dizer, casados de verdade, com casamento e tudo. Por quê?" "Porque eu te amo. Porque você é meu melhor amigo. Porque somos bons nisso. E porque eu quero oficializar isso de verdade, não apenas um falso que virou realidade." Ren salvou o documento e foi até ele. "Você está todo sujo de farinha. Eu estava tentando fazer crepes. Deu tudo errado. Você odeia crepes. Você ama crepes. Eu estava tentando ser romântico destruindo a cozinha. É um trabalho em andamento." Ren o beijou, sentindo o gosto de farinha, comida horrível e tudo o que ela havia construído com essa pessoa impossível. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos casar. Casar de verdade, com casamento e tudo." Reis a pegou no colo e a girou. Os dois riram, cobertos de farinha, em plena floração, delirantemente felizes. "Podemos convidar a Vivian?" perguntou Reis. "Quero que ela veja o quanto estava enganada sobre nós." "De jeito nenhum." "Justo." "Podemos convidar o Derek?" "Só se ele trouxer a cafeteira que roubou de presente de casamento." Fechado. Eles estavam na cozinha florida do apartamento que dividiam, planejando um casamento de verdade para um noivado que começou como pura ficção. E em algum lugar do universo, um sorriso surgiu, porque às vezes as melhores histórias de amor começam com uma mentira e terminam com a verdade, e uma cafeteira realmente muito boa.